diferencia um pouco dos demais, porque aqui, como nos demais, não foi planejado, mas tem um diferencial porque aqui foi uma invasão, na verdade. Então não foi planejado para que as pessoas viessem morar e tal. Eles invadiram uma área, né, que era uma fazenda. E na época, eu acho que é uma característica comum, né? Os subcentros eles surgiram nas décadas de 70 e 80. E na época o prefeito, se não me engano, era o Freude de Mello. Então ele fez com meio que, tipo assim, vistas grossas com relação a essa invasão. Ele não tomou nenhuma providência para que as pessoas fossem tiradas dessa região. Na época, até pouco tempo atrás, aqui era conhecido como Vila Papel, porque as casas, o pessoal ficou por um bom tempo morando em casas, né, em barracas de papelão e tal, sem nenhuma estrutura. A parte de estrutura, saneamento, não existe também, não tem saneamento aqui na região, porém é um dos subcentros mais importantes aqui de Aparecida. Eu acho que depois do Garavelo, o Cidade Livre é o segundo subcentro mais importante. Tanto é que aqui também está ocorrendo uma expansão para a Avenida Lateral, que eu não estou me situando bem onde que é, na parte baixa aqui, né? Tem uma outra lateral e que também está se desenvolvendo bastante. Aqui tem uma característica também interessante, porque tem várias instituições financeiras nessa avenida, né? Apesar assim, a gente fez uma pesquisa no ano passado e a gente descobriu que nessa região existe um grande número de pessoas beneficiárias de programas sociais, então de Bolsa Família, Bolsa Escola e tal. Então a gente correlacionou um pouco essa questão das instituições financeiras nessa região com essa questão, porque isso movimenta muito o comércio. O comércio aqui não é um comércio assim, é um comércio forte, porém pequenos estabelecimentos, mas tem uma rotatividade muito grande como tem o Garavelo, né? Então essa é a parte mais interessante aqui da região. Falou quase tudo já, mas assim, interessante aqui também, que aqui onde nós estamos, aqui, eu lembro que eu vinha pra cá quando era criança, eu moro aqui perto aqui, no Vila Oliveira. Aqui, essa praça aqui é muito antiga também, e aqui tinha uma roda de capoeira aqui, todo domingo. Domingo ainda tem, que permaneceu a feira aqui, nessa avenida aqui, nessa rua aqui, que antigamente não era esse supermercado, era outro supermercado Galeão, muito antigo, mas era de costume, crescimento junto com o início do bairro, essa feira. Eu já estou reparando aqui, que eu estou anotando, todos os bairros cresceu e surgiu uma feira junto com os bairros. Igual no Cruzeiro, perguntei o cara da feira, tem 30 anos que eu estou aqui nesse ponto. Aqui também na Cidade Livre, com o surgimento do bairro, logo depois, no máximo 3, 4 anos, surgiu a feira, que até hoje permanece aqui a feira. E mais à frente, ali onde nós passamos no colégio, tem um colégio, 2 colégios estaduais, Severino e o Márcio Milton. E tem a Associação dos Moradores, que é muito interessante a questão da Associação dos Moradores. E na época aqui nesse setor, o ponto era a Associação dos Moradores. Tudo era voltado para a Associação dos Moradores, onde teve vários presidentes de bairro aqui. Eu até conheci alguns presidentes de bairro. E tudo que ia fazer no setor próximo aqui, vai ser lá na Associação da Cidade Livre. E tinha 2 rapazes que foi criado aqui nesse setor aqui, que eles eram gêmeos. Era o Marcos e o Marcelo, 2 irmãos negros. Eles cresceram e eles conseguiram, não sei o porquê, eles conseguiram o respeito do setor. Todo mundo falava na associação, não vamos não, que o Marcão, mas o Marcelo vai estar lá. Porque eles tinham toda uma história que eles cresceu e eles eram bem vândalos, faziam o que eles queriam, chegou até bater em policiais, eles batiam, até que eles foram, o fim deles foram mortos através da polícia. Porque eles tinham a feira aqui, as polícias vinham para prender, eles não prendiam, apanhava deles, porque eles eram 2 irmãos grandão, gêmeos e fortes. E outra coisa interessante também, em relação a isso, é que com o surgimento dessa associação, um dos últimos presidentes de bairro, para depois vir um vereador, que aí conseguiu, na época, o vereador de bairro, foi aqui atrás, onde tem um ginásio, e conseguiram fazer um campo de futebol de terra, e logo depois o campo vinha a ser gramado. Aí, esse último presidente de bairro conseguiu eleger um vereador, o primeiro vereador da Cidade Livre, onde foi crescendo a questão do coletivo, igual lá no Cruzeiro, do campo do Bill, da parte de esporte. Resgatar essas crianças, esse povo que estava mais afastado, através do esporte aqui, que era do campo de terra e logo depois do ginásio.
Então tem um ginásio. Tem um ginásio. E a associação funciona? E a associação hoje, ela não funciona como uma associação dos moradores, mas ainda ela existe e funciona. Eu não sei se ainda tem lá tem karatê, capoeira, ainda tem, ainda funciona. tem várias coisas. Então, ali lá. até hoje Tem grafite. Vocês estão falando, o que eu fiquei pensando aqui, pra gente fazer uma parametrização. Por exemplo, quando eu estudei a Vila Nova foi um lugar ali, era para ser chacras, e aí a classe trabalhadora, quem foi construir Goiânia, entrou ali, né? E dali surgiu o bairro da Vila Nova, que era o bairro dos trabalhadores. E foi uma invasão também, que teve que, a dona Gersina, que no fato fez tudo isso, teve que virou legalizar ali já, quando eu falo de deslizamento, desliza a planta original de Goiânia e vira um bairro ali na ponte. E aí a associação dos moradores também era muito forte, porque era a forma de organização coletiva para garantia da conquista da terra na cidade, ao espaço urbano. Ou seja, a posse, concretização. Então ela cumpre esse papel. Até o Boaventura Souza e Santos, que tem aquela praça do Boaventura, foi o primeiro trabalhador a ser eleito vereador de Goiânia, né? A partir então eles vão organizando e a associação ao longo dos anos passa a ter outras funções. Ela não tem mais as mesmas, que é as urgências imediatas. Então, por exemplo, cresce o índice de violência, faz isso. Aí você vai ter artesanato, você vai ter, tem umas que dão curso e tal. Pra gente ver como que as histórias, principalmente da classe trabalhadora, elas vão tendo algumas conexões que são ordens diferentes do pré-estabelecido.